Eu sou Valdir Alves Rodrigues Júnior, natural de Araraquara, nasci em 14 de março de 1946, mas vivi muito pouco tempo nessa cidade. Dali meus pais mudaram-se para Dois Córregos, onde nasceram dois de meus irmãos, o Vladimir e o Valdenir, ambos já falecidos. O Valdenir, em particular, é médico, se formou aqui na Unicamp, se não me engano, em 1974, e trabalhou aqui na Unicamp também até aposentar-se. Eu me lembro que passamos pouco tempo em Dois Córregos e de lá meu pai foi para São Paulo. E uma coisa interessante que eu me recordo é que nós ficamos, ao chegar em São Paulo, onde moravam diversos parentes, numa pensão que ficava exatamente ao lado da Igreja da Consolação, na praça. E na praça estava instalado o Circo Mágico do Tiani. Eu tive muita vontade de ir ao circo, mas as finanças não estavam muito boas, nós acabamos não indo nesse circo. Eu estou contando isso porque, como todas as coisas que acontecem na nossa vida, esse fato é marcante porque muitos anos depois, quando eu já estava morando em São José do Rio Preto, e tinha, se não me engano, 13 para 14 anos, eu estava na terceira série do ginásio, chamava-se ginásio naquela época. O Circo Tiani foi a São José do Rio Preto e instalou-se num terreno que era do meu pai. Dessa vez eu matei a vontade de ir ao circo. E mágicas, desde que eu vi isso, me impressionaram muito. Eu sempre gastei bastante do meu tempo disponível, né, tentando elucidar como que alguns truques eram feitos, né, sem recorrer à sua solução. Esse estímulo para pesquisar coisas desconhecidas eventualmente influenciou bastante na minha carreira, né. Quando eu fui para São José do Rio Preto, a cidade era bastante pequena. Acho que na biblioteca da cidade havia menos livros do que na minha casa. E foi naquela oportunidade que eu me interessei muito por ciência e eu construía foguetes, canhões, rádio, transmissoras, inclusive com relação à radiotransmissora. Eu tenho uma história muito divertida para relatar, né? Quando voltávamos do colégio, eu estudei no Instituto de Educação Monsenhor Gonçalves. De vez em quando eu e colegas pulávamos o muro de um vizinho que morava em frente da minha casa, era uma chácara ali, para pegar frutas, né? E numa dessas oportunidades, o vizinho me deu um tiro com uma espingarda de sal que acertou bem no bumbum. Eu não pude nem relatar o fato para o meu pai, só para minha mãe, porque ele era muito austero e provavelmente teria me batido mais por saber que eu estava roubando, né, frutas do vizinho. Mas, de qualquer maneira, o pitoresco é que este vizinho, ele era espírita e vivia falando sobre os espíritos, né? E eu tive uma ideia de como me vingar dele. Eu construí um transmissor e naquela época tinha uma única rádio em Rio Preto, se não me engano, chamava-se Rádio Educadora de São José do Rio Preto.
e de maneira que o meu transmissor conseguia sintonizar na frequência da rádio educadora numa distância de aproximadamente uns 100 metros, uma quadra e meia mais ou menos, né? E sintonizava muito bem em frente da casa dele, que ficava bem em frente da minha casa. E no fim da tarde ele tinha mania de sentar na varanda da casa, né? No terraço. Um sentava do lado, meu pai do outro, conversavam no meio da rua. Você vê, não passava praticamente nenhum carro ali, né? E um belo dia o rádio começou a falar com esse senhor. Vamos chamá-lo de Cândido, né? Eu estou contando essa história como eu relatei, né, numa crônica que eu escrevi em inglês e que encontra-se no meu site da Unicamp. E os espíritos começaram a conversar com o Cândido, né? E para que ele recebesse informações precisas, né, e continuasse a receber informações, era necessário que ninguém estivesse no local. Só ele poderia estar, ele precisava ficar sentado naquele lugar, que era da onde eu e meus irmãos e uns colegas, né, podíamos vê-lo. Claro que, para dar credibilidade à história, ele contava a história para todo mundo, que o espírito, a gente deixava ele dar uma palhinha. Então, de vez em quando, aparecia alguém que escutava falando da família dele ou outro, né? Mas assim que o espírito, nós estamos vendo que tem gente aí, parava de falar. Foi muito divertido. A história, nós fizemos isso por alguns meses, acho que quase 3 meses, quando um dos meus irmãos brigou com um colega, que aliás esse colega, o pai dele era pastor e foi quem emprestou em particular o microfone da nossa rádio. E aí esse colega era sobrinho, não morava na casa de Cândido, né? E acabou contando a história para ele, né? É claro, ele ficou louco de raiva, né? Reclamou com meu pai. Eu fiquei apavorado da repreensão e eventualmente da sua que levaria, né? Mas dessa vez meu pai falou, não, dessa vez você está perdoado, porque realmente o camarada é muito chato, né? Mas durante esse período eu tinha uma enciclopédia em casa, e de maneira que muitas tardes eu perdia lendo artigos na enciclopédia, né, para relatar assuntos científicos e coisas extraordinárias para o Cândido, que ficava muito impressionado e contava para todo mundo. Bom, quando eu terminei o ginásio em São José do Rio Preto, onde estudei só a 3ª e a 4ª série, a 1ª e a 2ª série eu estudei em São Paulo, porque meu pai mudou-se para Rio Preto quando eu estava no fim do 2º colegial. Em São Paulo eu estudei no Instituto de Educação Fernão Dias Pais, que na época era considerado uma das melhores escolas estaduais de São Paulo. Aí eu fiz o 1º ano do colegial em São Paulo, no Colégio Bandeirantes. Por diversos motivos eu voltei para São José do Rio Preto para fazer o 2º ano colegial e finalmente no 3º ano colegial voltei para São Paulo. Nessa época eu já tinha certeza que eu gostaria de ser cientista, né? Não sabia exatamente o que faria como cientista, mas a minha curiosidade com os fenômenos naturais e outros não tão naturais já era muito grande nessa oportunidade.
Eu estudei um ano de engenharia, quase um ano, porque eu parei na metade do primeiro ano, e depois eu fiz o curso de física. Foram anos interessantes na USP, em particular o ano de 1968, quando eu me encontrava no quarto ano, que, como todos hão de se recordar, foi um ano bastante conturbado na vida política do país. Neste ano eu era professor de eletromagnetismo no cursinho do Grêmio da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP. E por volta de outubro, mais ou menos desse ano, a polícia política invadiu as gráficas do cursinho, quebraram tudo, prenderam inúmeras pessoas, né? Um dos poucos que não foram presos na ocasião fui eu. No dia que isso aconteceu, eu não fui trabalhar, foi o dia que meu pai morreu. Mas a situação continuou bastante complicada. Em 1969, eu saí rapidamente de São Paulo e fui trabalhar em São José dos Campos, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Mas não consegui me adaptar às condições do Instituto naquela oportunidade, e o professor Mário Schemberg, que havia sido meu orientador de iniciação científica quando eu me encontrava no terceiro e quarto ano na USP, ele me convidou para voltar para São Paulo e propôs que eu fosse contratado na cadeira de Mecânica Racional Celeste Superior, nunca me esqueço do pomposo nome, né, da qual ele era o catedrático. Infelizmente, no meio do ano de 69, como vocês hão de se recordar, o Schemberg foi cassado pela Revolução e, claro, abandonaram o projeto de me contratar no departamento, né, de Física da Faculdade de Filosofia e Ciências da USP. Naquela oportunidade ainda não existia um Instituto de Física, né, que foi criado logo depois. E eu acabei sendo contratado no Departamento de Física da Escola Politécnica da USP, cujo catedrático na oportunidade era o José Goldenberg, o professor José Goldenberg. Mas a situação política estava cada vez pior para o meu lado, e de maneira que, por volta de outubro, eu resolvi que seria melhor deixar o Brasil, e o professor Mário Schemberg arrumou para que eu fosse trabalhar em Turim, na Itália. Ele era muito amigo do Gleb Vatag, e assim, no fim de outubro do ano de 1969, né, eu cheguei em Turim, na Itália. E lá fiquei até outubro de 1971. Tive grandes professores em Turim, além do Gleb Vatag, o Túlio Regio, o Cesare Rossetti, que foi meu orientador. E foi em maio, se não me engano, de 1971, que eu fiquei sabendo da existência da Unicamp. Nesta oportunidade aconteceu um simpósio em Turim, em homenagem ao professor Gleb Vatag, que havia completado 70 anos e entrou na compulsória, na aposentadoria compulsória. E o professor Rogério Cerqueira Leite, Rogério César de Cerqueira Leite, esteve presente nesta cerimônia,
quando anunciou que o Conselho Universitário da Unicamp havia decidido dar o nome de Gleb Vatag ao seu estudo de física. E ele pediu que eu considerasse a hipótese de, quando retornar ao Brasil, vir trabalhar na Unicamp. Na verdade, eu não tinha muitas intenções de retornar ao Brasil na ocasião. Quando eu terminei a minha tese em Turim, eu tinha convites para trabalhar com o professor Leite Lopes, que na ocasião era professor na França, e também um outro convite para trabalhar em Boulder, no Colorado, com o Assim Baruch, um grande físico matemático. Mas eu vim ao Brasil visitar a família em novembro de 1971 e resolvi vir conhecer a Unicamp. Ainda me recordo bem que cheguei aqui por volta de 9h30, 10 horas da manhã, onde o professor José Galvão de Pissapia Ramos, que foi diretor do Estudo de Física, teve a gentileza de me dar uma carona da estação rodoviária até o campus. E depois de apresentado aos professores que integravam o Instituto de Física, eu fui também apresentado ao Zeferino, fui convencido a assinar um contrato como professor da Unicamp. E assim, por volta de meio-dia e meia, eu já estava contratado. Era necessário apenas alguns procedimentos formais, como entregar aquele monte de papel, né, e fazer um exame médico. É muito divertido. Eu me lembro que o exame médico foi feito num posto de saúde na avenida, acho que é Orozimbo Maia, e era necessário comprar um selo médico, mas depois de eu ter perdido um tempão para encontrar o tal selo médico, eu acabei entrando no consultório do médico, olhou para mim e falou: acho que o senhor está bom, carimbou e me deu o papel de volta. Né? Não sei se hoje esse exame de admissão ainda é assim tão rápido, né? Ou se eu apresentava uma cara de alguém com muita saúde na oportunidade, né? O que infelizmente não é muito o caso agora. Né? Bom, na Unicamp, já no começo de 1972, me foram dadas diversas obrigações. Né? Hoje, professores ficam muito chateados e eventualmente bravos, né, se lhes são atribuídos mais de um curso por cada período letivo, mas em 1972 eu dei 2 cursos de pós-graduação, um de mecânica quântica e outro de teoria de grupos, e ainda fui o coordenador do curso F400, um curso de serviço. Havia 14 turmas e éramos 3 professores contratados de estudo de física, um deles é o professor Brescrancin, grande amigo, e os demais eram alunos de pós-graduação, da primeira turma de pós-graduação em física da Unicamp. Eles eram muito esforçados, alguns se tornaram muito bons cientistas, mas não estavam ainda preparados para serem professores, de maneira que foi uma experiência interessante. Em muitas ocasiões eu precisei, antes que eles fossem dar as aulas para eles, né? Eu Brescancin também. Mas, como se vê, PEDES, o programa PED, né, começou em 1971, instituído no Estudo de Física pelo professor Rogério César Cerqueira Leite. Só que naquele tempo era PED não pago, né, porque eles não ganhavam nenhum adicional para fazer esse serviço. Mas seguramente ganharam uma experiência que, como
é dito numa das propagandas bem conhecidas, não tem preço. No Instituto de Física eu comecei trabalhando no departamento de estado sólido, em física da matéria condensada, acho que esse é o nome, junto com o professor Nelson Jesus Parada, que eu conhecia da minha breve passagem na USP em 69, antes de ter ido para Turim. E fiquei nesse departamento até meados de 73, ou seja, um ano e pouco, quando um belo dia o professor César Lattes entrou na minha sala com um trabalho na mão e perguntou: foi você que escreveu esse trabalho? Eu fiquei até apavorado, né? Com o que ele diria em seguida, mas com o meu nome na porta, ele entrou, ele só não podia dizer, não sou eu. Não, na verdade ele perguntou: você é o Valdir que escreveu esse trabalho? Eu disse que sim, e ele falou: então eu quero convidá-lo para que você vá trabalhar no meu departamento, que era o departamento de raios cósmicos e altas energias, né? Aliás, raios cósmicos, cronologia e altas energias, acho que é o nome que ainda ele tem hoje, ou, se não me engano, não sei se mudaram. Bom, nesse departamento, ele me pediu para que eu ajudasse algum dos alunos de doutorado dele, que terminassem a tese, e de fato eu pude ajudar o Armando Tortelli, que havia sido meu colega no curso de graduação em Física na USP. Eu não passei muito tempo no departamento de raios cósmicos e altas energias, porque tive alguns desentendimentos com o Lattes e fui trabalhar em outro departamento. E em 76 eu fui para os Estados Unidos, onde fiquei até 78 no MIT. Quando eu voltei do MIT, eu voltei novamente lá para o departamento do Lattes. Existe muito folclore a respeito da minha relação com o professor Lattes, mas devo dizer que nós éramos grandes amigos, em particular éramos vizinhos, e nos últimos anos ele ia à minha casa quase todos os dias à tarde, né? E quando ele não ia lá, eu ia à casa dele. Nessa época morávamos também perto da casa do professor Newton Bernardes, né? E era comum passar muitas horas os três discutindo e contando e relembrando histórias que aconteceram aqui e outras de passado longínquo, né? Sobre a qual, eventualmente, eu descreverei numa crônica que estou escrevendo, né? Em 1979, o Brasil, o CNPq assinou um convênio com o CERN, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, e eu e o Escobar, o professor Escobar, que foi professor do Instituto de Física Glavatan também, fomos os primeiros cientistas brasileiros a inaugurar esse convênio. Eu me lembro que eu cheguei lá em Genebra no último dia de carnaval do ano de 1979. Nessa estadia no CERN, eu tive a oportunidade de fazer um curso com o professor Raymond Storá
sobre teorias de calibre, Gauss theories. E, finalmente, nesta oportunidade, né, eu descobri que eu tinha muito mais vocação para física matemática do que para fazer fenomenologia de física de altas energias e outras coisas. Aproveitando um incidente que ocorreu no ano de 1980, que tem a ver com uma pesquisa que o professor César Lattes estava desenvolvendo e com a qual ele acreditava ter desprovado o princípio de relatividade. E eu me mudei para o Instituto de Matemática. É interessante, antes de prosseguir com a minha história na matemática, relatar um pouco mais a respeito da experiência do professor Lattes. Essa experiência, cujos resultados e dados experimentais estavam sobre a minha posse, porque o professor Lattes me entregou esses resultados até há pouco tempo atrás, quando eu os enviei para o CBPF no Rio de Janeiro, onde se encontram diversos documentos produzidos pelo Lattes durante a vida, relatavam realmente uma variação na velocidade da luz de acordo com o passar das horas durante um dia, né? E eu perdi bastante tempo tentando encontrar explicação para o que ele estava observando, e de fato a experiência não implica em nenhuma violação do princípio da relatividade, e acabei descobrindo que os dados poderiam ser explicados por um efeito chamado maré barométrica, que é a variação da pressão. Esse efeito é máximo nos trópicos, e aqui estamos pertinho do trópico, da linha do trópico, né? E eventualmente não divulguei esses resultados de maneira muito sábia. O Lattes não gostou muito e tivemos uma terrível discussão, né? E eu achei que era melhor deixar o estudo de física, e assim eu fui parar no estudo de matemática. Provavelmente foi uma das coisas mais interessantes que ocorreu na minha vida. Em particular, pelo seguinte motivo. No ano de 1980, aconteceu em João Pessoa a segunda escola de gravitação e cosmologia. Escola da qual o diretor é o professor Mário Novello, um grande físico teórico brasileiro, especialista em relatividade geral e cosmologia. E eu participei dessa escola por dois motivos. Primeiro, porque eu havia ido a João Pessoa visitar Maria de Fátima, que eu havia conhecido aqui na Unicamp, que havia estado aqui para fazer inscrição na pós-graduação no curso de pedagogia. Então, eu estava em licença sabática nessa oportunidade. Fui para lá visitar, acabei me casando com ela. Estou casado há mais de 30 anos. E nessa escola de gravitação aconteceu o seguinte. Um dia durante a semana era destinado
não havia aulas, né, nem seminários, e alguns dos participantes, em particular que eram alunos de pós-graduação do CPF, resolveram fazer um passeio de barco. E um deles tinha um livro que chama-se Space-Time Algebra, o autor é David Hastings, que já visitou a Unicamp. E assim que eu li o livro, eu achei que ele continha a semente das ideias que eu gostaria de trabalhar. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a Xerox do Departamento de Física lá da Universidade Federal da Paraíba para fazer uma cópia do livro. Estava quebrado. E assim eu não resolvi ir no passeio de barco. Porque eu queria ficar lendo o livro. E no dia seguinte o dono do livro pretendia voltar para a sua cidade natal. Bom, o barco afundou, eles sofreram um sério acidente, um deles inclusive morreu. Você vê que às vezes ficar lendo livros pode salvar a sua vida, não? Eu contei essa história para o David Hastings numa conferência que aconteceu em 1993 na Bélgica. Aí todos se divertiram bastante, não? E ele até ficou muito emocionado de saber que um livro dele eventualmente havia salvado minha vida, né? No Instituto de Matemática, eu cheguei, havia uma única pessoa, que era o professor Vincent Bonamano, no Departamento de Matemática Aplicada, que fazia pesquisas no que nós podemos chamar de física matemática. Ele estava interessado nos fundamentos da mecânica quântica. E recebi como tarefas primeiras, né, ajudar na orientação de alguns alunos de doutorado da matemática pura. Naquela oportunidade nem havia doutorado em matemática aplicada. Por volta, durante os anos de até 1986, quando a primeira tese de doutorado em matemática de uma das minhas alunas ficou pronta, eu aprendi uma quantidade considerável de matemática, em particular sobre um tema que se chama álgebra de Clifford, e que na época era visto com suspeita por físicos, né, como algo talvez um pouco abstrato demais para fazer parte de teorias físicas. Mas fato é que consegui orientar diversos alunos neste tema de pesquisa. Hoje existe uma revista internacional da Springer que se chama Advanced Applied Clifford, da qual eu sou o editor-geral. E diversos resultados que acredito são interessantes, eventualmente bastante importantes, foram descobertos durante todos esses anos. Em 1986, eu virei professor titular no Instituto, no IMEC, não? É bom ser professor titular, porque sendo o último cargo da carreira, você sente-se um pouco mais aliviado, né? Pelo menos da pressão para progredir. Mas, claro, muitas outras pressões aparecem, porque quanto mais alto se está, maior é o número de responsabilidades que se tem. No Instituto de Matemática, eu fui chefe de departamento
ajudei a implantar o doutorado em matemática aplicada. Fui um dos coordenadores, acho, o primeiro ou segundo do programa de pós-graduação em matemática aplicada do IMEC. Depois fui diretor do Instituto de 94 a 98. De 94 a 98, eu aprendi muitas coisas importantes. Né? Acho que a principal foi ter paciência, porque só quem teve a oportunidade, né, de ser diretor de qualquer unidade da Unicamp é eventualmente capaz de entender o que eu estou falando agora. Né? Por sorte, acho que fiz uma boa gestão e principalmente porque foi um tempo de vacas gordas, havia bastante dinheiro disponível para pesquisa, foi possível organizar diversos seminários internacionais importantes, trazer muitos visitantes. Foi possível a contratação de 22 professores novos para o IMEC. Muitos deles vieram, inclusive, do exterior. E o IMEC recebeu notas bastante altas da CAPES nos seus programas de pós-doutorado. Aliás, o programa de matemática pura do IMEC tem nota 7 da CAPES, é considerado um dos melhores do país, juntamente com o INPA. Não? Mas, tendo participado ativamente do Conselho Universitário por 4 anos, eu resolvi que eu deveria aproveitar a oportunidade de poder aposentar-me, né? Já no dia que terminava o meu mandato de diretor e deixar de trabalhar como professor efetivo na Unicamp. Isso não significava abandonar pesquisas, muito pelo contrário. Eu, de fato, me aposentei no dia seguinte que terminou o meu mandato e, desde então, eu continuo vindo à Unicamp todos os dias, principalmente no período da manhã, na qualidade de professor colaborador, acho que esse que é o nome, ou pesquisador colaborador. Não? E durante esses, de 98 até agora, acho que eu publiquei mais de 50 artigos, provavelmente mais do que qualquer outro professor do departamento. Tive inúmeros alunos de pós-graduação, tanto em matemática como em física. Eu recebi inúmeros alunos de pós-doutorado do Brasil e do exterior, alguns que vieram para cá, tornaram-se inclusive professor na Unicamp. Mas eu ainda gostaria de recordar que durante o tempo que me encontrei no Instituto de Matemática, fui o responsável por criar um dos melhores grupos de física matemática no Brasil. Nesse grupo, originalmente, trabalhou o professor Horácio Recame, que passou alguns anos como professor. Ele foi até diretor do Departamento de Matemática Aplicada. E depois veio o professor Patrício Letelier,
considerado um dos grandes físicos relativistas, né? E que infelizmente faleceu algum tempo atrás, ainda em plena produtividade, era uma pessoa muito dinâmica. Eu não posso deixar de agradecer, né, a todas aquelas pessoas que tiveram grande influência na minha vida aqui na Unicamp, em particular o saudoso professor César Lattes, também o Sérgio Porto, até o Rogério César de Cerqueira Leite, né? E o professor Ubiratã D'Ambrosio, que foi o principal responsável pela minha transferência do Instituto de Física para o Instituto de Matemática da Unicamp, numa ocasião onde isso era absolutamente necessário. Para concluir, eu também preciso tecer algumas considerações a respeito do futuro. Eu pretendo continuar com as minhas inúmeras pesquisas e isto só é possível e foi possível até agora, dado a colaboração de minha esposa, Maria de Fátima, de meus 5 filhos, né, que me ajudaram durante toda a vida em que eu estive imerso, né, em um escritório lotado de livros e papéis. E que por esta razão talvez não tenha sobrado muito tempo para dedicar a eles. Há alguns anos atrás, por volta de 2001, eu recebi do editor do Foundations of Physics, professor Alvo van der Merwe, 3 artigos assinados por cerca de 14 autores, né? E o artigo era sobre uma nova teoria da eletrodinâmica, né? Um dos autores, o autor principal, chama-se Myron Evans, e ele era considerado naquela oportunidade, né, um cientista importante, porque um dos critérios que se usa para tal avaliação no cientista importante ou não é o número de citações no Science Citation Index. Por um acaso, quando eu recebi esses artigos, eu já conhecia de nome, né, e por ter trocado e-mails, o Myron Evans, e isso aconteceu no ano de 1998, quando eu estava diretor do IMEC. Eu recebi uma carta, um e-mail do Jean-Pierre Vigier, que era editor do Physics Letters A, onde ele descrevia um fato que ele considerava grave, qual seja que o professor Evans havia perdido o cargo dele na Universidade da Carolina do Sul de maneira muito injusta, né? E porque não aceitava uma teoria que ele havia publicado e tal. Então eu comecei a trocar alguns e-mails com o Evans, né? E
logo, e cada dia ele me mandava inúmeros artigos, comentários de artigos, etc. Em geral, não era coisa que eu estava interessado, de maneira que ia para o lixo, para a lixeira do e-mail. Mas um belo dia, um dos artigos que ele escreveu era um assunto que eventualmente me interessava. Eu li todo o artigo, descobri uma porção de erros e escrevi um longo comentário e enviei para ele, né? No dia seguinte, ele disse que eu não entendia nada de matemática, que era um idiota, né? E que por causa disso não adiantava mais escrever para ele, porque, né, o meu e-mail estaria na sua caixa de lixo eletrônico, né? Bom, nem me importei. Então, voltando para o futuro, em 2001, quando eu recebi esses artigos, que eram enormes, os 3 artigos juntos tinham quase 138 páginas, 140 por aí, não? Ou era 138, 148, não me lembro. E eu li todos os artigos, e os artigos eram realmente um potpourri, né? De asneiras, tanto do ponto de vista matemático quanto do ponto de vista físico. Eu escrevi um longo comentário que um referee report, né, que o Van der Merwe escreveu, que tinha sido o mais longo referee report que ele jamais havia recebido nos últimos 30 anos do tempo no qual ele era o editor do Foundation of Physics, né? E, obviamente, recomendei que os artigos fossem rejeitados. E os artigos não foram publicados. Algum tempo depois, um dos artigos do grupo, né, que se intitula The Alpha Institute, como que é? Alpha Institute of Advanced Study, apareceu publicado no Foundation of Physics Letters. Eu fiquei muito bravo e escrevi uma carta ao Van der Merwe, um e-mail, não? Questionando o porquê ele havia publicado aquele artigo que era tão ruim e continha besteiras análogas aos artigos que eu havia rejeitado um pouco tempo antes, né? E o Van der Merwe me disse que o grupo, né, havia pedido para que jamais ele mandasse nenhum artigo deles para mim, ser revisor. Né? Eu fiquei realmente muito chateado. E tentei, por algum tempo, né, publicar a minha refutação ao asneirol do Myron Evans e amigos no Foundation of Physics. E o Alva Van der Merwe me enrolou até não poder mais, e eu acabei publicando o artigo numa revista de matemática, com o título de Non-Sector Mathematics and Physics, né? Of the New Electrodynamics of the IAS Group. Esse artigo, como foi publicado numa revista de matemática, não causou grande furor entre físicos, etc. Mas um professor francês acabou escrevendo uma resenha do artigo no Mathematical Reviews, onde ele dizia que concordava com tudo que eu havia escrito. E aí o Myron Evans tomou conhecimento
do artigo e da crônica, porque do artigo que eu havia escrito e da resenha do Pierre Anglet, o professor Pierre Anglet, e ficou furioso. E cada dia ele escrevia um comentário a meu respeito na internet. Né? Em 2003, a Springer havia me convidado para escrever um livro. E era o tempo da minha briga, né? Via troca de e-mails, né? E artigos em blogs com o Myron Evans. E num belo dia ele anunciou que um livro que ele havia escrito sobre a tal eletrodinâmica ia ser publicado pela Clover. Eu devo te dizer que até o dia em que ele publicou esse anúncio, a minha briga com ele eu estava perdendo já dos 9-0. Primeiro porque os ataques ad hominem eram muito grandes e o argumento principal é eu, né, moro na Inglaterra, no país de Gales, etc. Os outros, tinha cientistas que assinavam os artigos lá do mundo todo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, até da Índia. Né? O Valdir mora lá, Salto América, Campinas, onde que é isso? Então, eram coisas mais ou menos desse tipo. Né? Mas, quando ele anunciou que ia publicar esse livro, eu imediatamente escrevi um relatório para Springer, que era a Springer, quando ele anunciou que a Clover ia publicar o livro, a Springer comprou a Clover. Então eu escrevi para o diretor da Springer, dizendo, ou publico o livro dele ou o meu. E expliquei em detalhes por que o livro dele era um asneirol completo e que o livro deveria ser mandado para assessores sérios, né, para receber um parecer definitivo. O meu é que aquilo precisava ser jogado no lixo. Por que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso porque eles usavam uma estratégia muito interessante e que é usada por muitas pessoas hoje. Né? Cada artigo, você tem um grupo grande e cada artigo assinam algumas pessoas do grupo. Muitas revistas pedem para que você nomeie possíveis referees para o seu artigo, que são supostamente pessoas que entendem daquilo que você está falando, que você escreveu. Né? Ótimo, então a técnica é quem são os especialistas, aqueles que para aquele particular artigo não assinaram o artigo. E aí no próximo entra um, sai outro. Né? Bom, depois de praticamente 2 anos de litígio, a Springer consultou uma porção de pessoas, matemática, tudo, e rompeu o contrato para a publicação do livro dele. Né? Então eu virei o jogo, né? E nessa ocasião também ele cometeu um deslize, porque eu comentava de um dos erros básicos que ele havia cometido num dos artigos, aquele de 2001 ainda, e ele disse que aquilo que ele escreveu encontrava-se num livro de um físico chamado Haider, é um livro chamado Introduction to Quantum Field Theory. E eu me lembro que eu havia comprado esse livro nas vésperas de retornar para o Brasil em 2002, que eu estava morando em Liverpool, na Inglaterra, na oportunidade. E na segunda edição aquele erro havia sido, que encontrava-se na primeira edição, havia sido corrigido.
E aí ele acabou escrevendo que não existia segunda edição do livro do Heidegger. E de fato, eu até quando ele escreveu isso, eu fiquei preocupado se a minha guerra com ele estava me tornando doente, né? Eu falei, será que o livro existe mesmo? E o livro não estava na sala, ele encontrava-se no quarto do meu filho Fábio. O Fábio está fazendo doutorado em matemática na Unicamp. E eu não quis acordá-lo, porque ele havia chegado muito tarde em casa, eu tinha ido numa festa, isso era domingo de manhã, né? E fiquei até 11h30, a hora que ele acordou, preocupado para saber se o livro existiu ou não. Foi muito divertido. Essa guerra durou anos e ele me causou diversos problemas, né? Inclusive problemas que envolviam alguns negócios. Mas, enfim, consegui mostrar que ele estava completamente equivocado. E na década passada, eu fiquei bastante preocupado com a qualidade de artigos publicados em revistas de física, também de matemática. E posso te garantir que muitos e muitos artigos publicados, inclusive nas melhores revistas, são muito ruins. Naivados de erros, alguns gravíssimos, né? Então, além da física expressar uma grande confusão de ideias, né? Como disse o professor Weinberg, eventualmente, boa parte da confusão é dada pela péssima qualidade de muitos dos artigos publicados. Bom, nós temos 2 minutos, né? E é eventualmente muito pouco para se falar sobre o futuro da ciência. O que eu poderia dizer aqui é o seguinte: no prefácio de um livro do Steve Weinberg, um prêmio Nobel de Física, ele diz que a física não é um objeto de estudos fechado e que, na verdade, em cada instante ela expressa, a física, uma grande confusão de ideias. Isso foi escrito há praticamente 40 anos atrás. Eu estava no MIT quando esse livro do Steve Weinberg, chamado Gravitation and Cosmology, foi publicado. Mas fato é que, até hoje, a frase de que a física expressa uma grande confusão de ideias ainda é absolutamente verdadeira. Talvez até mais hoje do que no passado. As razões para tanto têm sido discutidas em alguns livros de divulgação, mas, eventualmente, para que eu relate minhas ideias sobre a questão, seria necessário muito mais tempo do que o disponível, de maneira que talvez seja bom encerrarmos por aqui.